O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andasse de sandálias e não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem se quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsava muitos demônios e curava numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs presentes no santuário, vocês que acompanham conosco essa transmissão, a liturgia de hoje trata da vocação e missão. Todos nós somos chamados por Deus, a partir do nosso batismo, para viver uma intimidade com Deus. Ser discípulo missionário do Senhor. Mas como acontece isto? Se nós muitas vezes não temos a disposição de acolher a boa nova do Senhor, que não é comodismo, que é algo sério e exigente. O profeta Amós, na primeira leitura de hoje, nos fala sobre isto. Ele foi chamado para profetizar no reino. E é um lugar muito difícil. E o profeta de lá diz assim: olha, você pode ir embora, que aqui não é o seu lugar. E ele começa então a dizer: olha, eu não sou filho de profeta, não sou profeta, sou apenas um agricultor, mas que o Senhor me chamou para estar aqui e fazer a sua vontade. E aí então começa todo esse discurso pensando na missão dele. Ele assume a vontade de Deus na sua vida. E não pergunta se vai ter dificuldades. Fala: o Senhor me chamou e aqui estou. E eu vou fazer a sua vontade. Então, muitas vezes, a gente pergunta assim: qual é a vontade de Deus a nosso respeito? O que Deus quer realmente de mim? É que a gente dê um passo a mais na nossa vivência da fé. Porque senão a gente tem uma fé que muitas vezes não aguenta as dificuldades, os obstáculos colocados. Então o profeta Amós diz para nós algo muito importante: eu vim para profetizar em nome do Senhor. E enfrentou muitos desafios. Por quê? Porque ele estava denunciando o reino, a exploração, a injustiça, a religião vazia que se tornou só rito, mas Deus não estava presente. E o Senhor não estava satisfeito com aquilo. Então manda o profeta para dizer: olha, ou vocês se convertem ou serão destruídos. E ele vai com todo o vigor anunciar, denunciar, porque o Senhor pediu. Então aí a gente tem que compreender assim, realmente qual é a vontade de Deus a nosso respeito. O que Deus espera? Será que a gente não tem que dar um passo a mais na vivência da nossa fé? Não ser só aqueles que participam de missa dominical, que é importante, mas entrar e mergulhar no mistério de Deus como profeta que anuncia e denuncia. A igreja está vazia de profetas, porque os profetas são calados frente às injustiças, frente a tantas coisas que existem no mundo. Então não podemos ficar calados, porque nós somos discípulos de Jesus,
que é o que nos ensina o salmista de hoje: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, a vossa salvação, a vossa misericórdia nos concedei. Quer dizer, Deus tem compaixão de nós, Ele nos cura, nos fortalece, nos dá a graça para vivermos uma fé profunda. O nosso relacionamento com Deus tem que ser algo que nos move, que nos fortalece. A gente percebe muito isso, quem tem fé e quem não tem. Nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldades. E a gente percebe isso nitidamente quando você vai num velório que é alguém de igreja. Tem sofrimento, tem angústia, mas não tem desespero. Quando você vai num velório que é alguém que não praticava a fé, que ninguém ali tem fé, é só choreira e desespero. Parece que tudo acabou ali. Para nós não acabou, é um novo começo. Então isso a gente tem que entender, porque senão a gente entra no mundo dos pagãos, entra no mundo daqueles que não acreditam em Deus, não acreditam numa vida nova que se renova todos os dias, que é a segunda leitura de hoje. São Paulo, aos Efésios, diz assim, que Cristo, Ele nos acolheu antes de tudo e de todos, porque nós somos escolhidos do Senhor, chamados, vocacionados a viver uma intimidade com Deus. Então aquele cristão que não assume a fé, que não assume a vocação, é como um incenso colocado em brasa apagada. Não vai produzir efeito nenhum, não vai transformar nada. Imagine hoje, vocês viram o incenso, quando a gente incensa a palavra, o que faz? A fumaça sobe como nosso louvor a Deus. Então o cristão que não assume a fé é como esse incenso, colocado, mas não vai ter brasas apagadas. E muitas vezes nós somos essas brasas apagadas. Mesmo que o Senhor coloque muito incenso, não vai fazer o efeito, porque ainda estamos distantes. E aí ele diz para nós algo importante, que é assim, que a gente tem que conformar a nossa vida com a graça de Deus. A graça que nos renova, a graça que nos fortalece, mas eu tenho que ser aberto à vontade de Deus na minha vida. Então, ser discípulo a modo de Cristo, que é o tema do Evangelho de hoje. O Evangelho traz algo importante, que Jesus chamou os 12, depois ele envia 2 a 2 com uma missão: ide em todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. A todos anunciai, o reino de Deus está próximo. A todos anunciai, convertei-vos e crede no Evangelho. Por isso, por causa desse mandato de Jesus, há 2000 anos atrás, nós recebemos a fé. Por causa desse mandato, nós estamos aqui louvando e agradecendo a Deus. Porque nós recebemos uma fé no nosso batismo, fomos alimentados pelos sacramentos da Eucaristia, da confirmação. Todos os dias experimentemos esse sabor de ser cristão. Mas como nós vivemos esta fé? Não dá, gente, para ser superficial. E aí vem o mandato de Jesus, ele envia, depois ele dá as recomendações. Ide despojados, não leve nada pelo caminho. Quando a gente carrega tanta coisa, a gente fica preso. Então a melhor coisa que a gente tem na vida é ser despojado, porque no céu só vai entrar só a sua alma, mais nada. E se for muito, não tiver um bom exercício, não vai passar, porque a porta é estreita. Então como que nós lidamos com isto? E ele dá um conselho: olha, sejam despojados, sejam simples. Ide, anunciai o Senhor, e sem pretensões, porque quem fala é Deus. Nós somos simplesmente porta-voz do Senhor. O que ele coloca das sandálias? A sandália é o símbolo do missionário, sem nada, que caminha, e a única certeza, e o cajado, para que é o cajado? Para proteger. Era o sistema de defesa do pastor, daquele que ia pregar o Evangelho, porque encontrava de tudo, ladrões, cobras, etc. Por isso que o bispo usa um cajado, que ele é o pastor
que cuida do seu rebanho e protege o seu rebanho. Então o cajado é o símbolo do profeta, que anuncia, que defende o seu rebanho de todos os perigos. E depois ele fala que a gente tem uma missão de curar. Ir, ungir e curar. Tornar as pessoas livres das doenças e dos males físicos e espirituais. Então é importante a gente compreender aqui, são 2 sacramentos que nos cura, nos lava e nos purifica. A confissão, que quando a gente faz uma confissão sincera, aberto, e se coloca diante do sacerdote, todos os nossos pecados são perdoados. Quando a gente confessa, a gente fala assim, ai, que beleza, sai leve. Mas é isso mesmo, é um sacramento que nos cura. E outro sacramento que nos cura é a unção dos enfermos. Que quando alguém está doente, alguém está em perigo de morte, qualquer problema de saúde sério, pede a unção dos enfermos e Deus cura, Deus toca. Quantas pessoas foram curadas de Covid, que eu mesmo ungi várias pessoas. Então, se quando Deus quer e a pessoa tem uma disposição, tem uma fé aberta, nós somos curados. Somos lavados, purificados dos nossos pecados. Então o Senhor continua curando até hoje. Continua falando ao nosso coração até hoje. Continua transformando a nossa vida através da unção, através dos seus discípulos, que têm o papel de curar e santificar. O sacramento nos cura na alma, toca no mais íntimo do nosso ser. E tem coisas que a gente precisa também de uma terapia, porque o sacerdote cuida da alma, quem cuida da mente é os psicólogos. Tem hora que precisa de terapia. Tem uns que vai confessar, vai dizer, olha, já perdoei os pecados, agora procura a terapia que está precisando. Porque o humano está ruim. Entendeu a questão séria? Porque se você não trabalha o seu humano, como que a graça de Deus atua? Se a gente não está bem com a gente mesmo, ou só reclama da vida, ou só vê coisas negativas na vida, tem alguma coisa errada. Porque nós nascemos para ser felizes. Nós nascemos para dar certo. Tudo na nossa vida pode dar certo. Só que tem que ter o nosso empenho. Então aí é vocação e missão. Eu sou vocacionado a ser discípulo do Senhor. Eu sou chamado a viver a minha fé profundamente e não dar a gente para ser superficial. Ou nós aprofundamos a nossa fé na intimidade com Deus, ou nós vamos ser sempre católicos mais ou menos. Que tipo de católico nós queremos ser? E só vai ser discípulo do Senhor realmente quem buscar se compreender diante de Deus enquanto pessoa, enquanto vocacionado, enquanto chamado ao ministério do discipulado e ser discípulo missionário. Eu tenho plena convicção disso. Quem não tiver uma vida orante, quem não tiver uma vida mais espiritual, voltada para o Espírito, não vai dar conta de ser católico. Porque cada vez mais, gente, os desafios, os problemas na igreja, as dificuldades humanas que aparecem de todos os lados, nós não vamos dar conta de lidar. Por quê? Porque nós somos frágeis, nós somos humanos, temos as nossas fragilidades, mas com a graça de Deus podemos superar tudo, porque Ele nos fortalece. O exemplo do Papa Francisco, se internou para fazer um tratamento, hoje mandou ele lá para todo lado, lá visitando os leitos, dando bênção para o povo, saiu com os menininhos de câncer lá dando na oração. A doença dele foi o momento de evangelizar tantas pessoas naquele hospital. E muitas vezes a gente tem a oportunidade de evangelizar do nosso lado, na nossa casa, no nosso vizinho, e a gente tem vergonha. Então a gente precisa ser católico mais cuidado. Não ter medo de evangelizar, não é só com palavras não, é com exemplo de vida, com testemunho, com a palavra amiga. Jesus nos cura de muitos modos, quando a gente é acolhido, quando a gente é amado, quando a gente é querido, quando você diz para a pessoa, que bom que você está aqui, é bom te ver, é bom estar com você. Isso faz a diferença, muitas vezes é terapêutico, cura a gente de tantos males. Então vamos pedir ao Senhor nessa celebração,
que Ele possa acolher cada um de nós, nas nossas fragilidades, mas que sejamos discípulos missionários, porque Ele conta com cada um de nós para evangelizar e transformar o mundo. Assim seja.